Olá, pessoal! Hoje a gente está estreando o Sense Divas Podcast, o podcast mais ecumênico que você já viu. A ideia surgiu na mesa de um restaurante, entre amigas. Inclusive, a gente queria deixar um grande beijo para a Natália do Vigo. E a gente decidiu tirar do papel e começar hoje esse primeiro episódio. Nosso objetivo é entrevistar pessoas de todas as tribos e tipos de fé. E a nossa primeira convidada é a nossa querida amiga, mentora de terapeutas e escritora, Michele Gil. A Michele vai contar um pouco da trajetória dela e falar sobre o livro que ela acabou de escrever sobre registros acásticos. Mas antes dela começar a falar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Então, queria começar agradecendo a você, Michele, por ter aceitado o nosso convite. A gente está super feliz de você estar aqui. E então, conta pra gente como é que foi o seu despertar espiritual que fez você chegar até aqui. Primeiramente, quero agradecer vocês por terem me convidado para essa estreia. A Michele é nossa amiga, tá, gente? A gente almoça junto, ela é ó. Por terem me convidado, fico honrada e feliz, muito feliz com essa ideia de ter saído do papel, de vocês estarem dando andamento nesse projeto, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, já é sucesso. Amém. E é um prazer muito grande ter você aqui, Mi, porque você, a gente sabe que é a maior fera nos registros acásticos. Vocês sabem o que são registros acásticos? É isso que a Michele vai explicar. Então começa falando, Michele, como é que foi o seu despertar espiritual, né? Como é que você chegou até aqui hoje? Então, começou cedo. Eu comecei nova, com 11 anos de idade, 12. A visão que eu tinha de espiritualidade era um centro espírita. Então eu pedia que meus pais me levassem a um centro espírita para que eu pudesse, né? Eu achava que o mundo espiritual se resumia a isso. E aí, meus pais eram católicos, não frequentadores de igreja, e eu não tinha esse norte, essa informação, orientação. Então, com o passar do tempo, com aproximadamente 14 anos, eu comecei a buscar. Então, comecei a ler os livros de Chico Xavier, comecei a ler vários romances espiritualistas, Violetas na Janela, e várias daquelas coleções de Marilúcia, Mariséque de Carvalho. E toda essa coleção eu comecei a ler profundamente, e aquilo me tocava imensamente. Quando mais tarde, já na faculdade, eu escolhi, inclusive, fazer psicologia, porque eu sou formada em psicologia. Eu escolhi fazer psicologia porque nessa época, eu lia muitos livros do Brian Weiss. Muitas Vidas, Muitos Mestres. Muito legal, já li vários também. A Grande Sabedoria dos Mestres. Então, eu achava que na faculdade de psicologia, eu ia aprender sobre regressão de vidas passadas. Eu ia ter aquela ilusão, porque eu entrei na faculdade. E quando eu estava no 7º período, eu me dei por conta de que não tinha isso, era só psicanálise. Nessa época da faculdade, eu fazia estágio no Hospital Dia e eu comecei a frequentar um lugar no Rio de Janeiro que se chama IEV, que é a Irmandade Espiritualista Verdade Eterna, que fica na Praça da Bandeira. E lá eu comecei a aprender sobre a Grande Fraternidade Branca, isso eu devia ter uns 20 anos de idade, e comecei a despertar e ir com as minhas próprias pernas. Sendo que desde sempre eu sempre estive em estudo ininterrupto. Mais tarde vieram formações e eu fui indo aí para a vida do Mas negócio. teve algum acontecimento, assim, algo surgiu, um sonho, sei lá, uma visão, você ouviu alguma coisa? Nessa época, aconteceu algum fato, assim, desse? Na verdade, não. Assim, as coisas foram indo caminhando lentamente. E eu sempre fui uma curiosa. Então, eu queria entender qual era o meu papel aqui, o que eu vim fazer, para onde eu ia. Eu entendia que a vida não era apenas isso. Então, eu sempre fui em busca. Eu fui em muitas religiões, porque eu queria entender, eu não estava indo para a religião, eu estava indo entender como aquilo funcionava, para que aquilo servia, como é que aquelas energias elas trabalhavam em tudo. Então, na verdade, eu aproximadamente, sei lá, 10 anos atrás, as coisas começaram a tomar um outro rumo, tá? Eu canalizei uma mesa multidimensional. Na época, eu tinha sido convidada também a ter um programa numa TV do Facebook, e isso me ajudou bastante. Eu lembro que, inclusive, na época, eu não me via fazendo nada disso, tá? E na época, quando eu recebi esse convite,
eu não queria aceitar. Mas algo dentro de mim dizia, você tem que aceitar, você vai aceitar, você tem que aceitar. E ali eu acho que foi um divisor de águas. E no início era até engraçado, porque eu não sabia como é que eu ia gravar o programa, e eu tinha receio de esquecer o texto que eu tinha que dizer, então eu colava um monte de papel pendurado, aparecia eu lendo no lado, eu olho assim, às vezes eu falo, gente, como pôde? Isso Quase é a assim gente, mesmo, né? Quase a gente. Não, Quase a aqui gente aqui hoje, na gambiarra. E assim, só que me fez crescer muito. Eu trabalhei 2 anos e meio, era um programa que era semanal. Então, eu tinha que estudar os conteúdos que eu ia apresentar. E aí, foi quando começou a vir a história do registro acástico. Porque nessa época eu já lia registro acástico e eu comecei a receber informações intuitivas de que eu deveria montar um curso. E eu falei, gente, eu não sei fazer isso. Não sei, não tenho a menor condição, não tenho a menor E condição. você tinha um outro trabalho paralelo, né? Você ganhava dinheiro em outra área da sua vida. Sim, o que E que isso acontece? era só um adendo ali. Eu trabalhei numa multinacional durante 12 anos. E nesse período da multinacional, eu comecei a desenvolver em paralelo o meu trabalho com a mesa. Nessa época, e é até engraçado, porque isso foi bem anterior à pandemia, tá? E nessa época, eu já tinha o curso da minha mesa e eu falei, gente, eu preciso ensinar isso, eu preciso levar isso adiante, sendo que de uma forma que eu não precise estar fisicamente presente. Então, nessa época, eu gravei as aulas do curso e eu mandava o material do curso via correios. E aí, e depois veio a pandemia, as pessoas, esse boom dos online. cursos, do online, tudo veio depois. Eu, na verdade, eu já estava fazendo isso antes porque era uma forma de eu conciliar ambas as coisas, até que chegou um momento que se tornou inviável, não dava mais para conciliar, e eu me joguei a fundo na parte somente das terapias e dos cursos. E aí, nessa época do curso de registros, foi interessante, porque eu fiquei inicialmente numa negação, eu recebo bastante informação, tá? E aí eu comecei a receber e eu ficava em negação, que não, eu não sabia fazer, até que um dia, intuitivamente, eu recebi uma mensagem que era para eu olhar todo o material que eu tinha feito ao longo desses 2 anos e meio do meu curso, do meu programa, porque tudo estava ali, tudo o que eu precisava para o curso estava ali. E, de fato, tudo estava ali. Eu só estruturei e começou a história do registro acástico. Então, Michele, aproveitando, né, o Aproveitando. gancho, conte pra gente o que são registros acásticos. Então, registros acásticos, e é até engraçado porque foi isso que eu fui buscar na minha faculdade de psicologia. Eu entrei na faculdade em 95 e foi isso que eu fui buscar. Então, às vezes a gente tem uma sensação de que demora demais, que tudo é muito demorado, mas cada coisa tem o seu tempo. E toda essa informação chegou para mim no momento que precisava chegar. Então, o que são registros acásticos? Quando a gente pega as duas palavras, registros e acásticos. Registros são o quê? Informações, memórias. E acásticos? Acásticos, ele vem de uma palavra em sânscrito que significa akasha. E o que quer dizer o akasha? O akasha, a gente fala, bonitamente falando, que é o oceano primordial de onde todas as coisas derivam. E que coisas são essas? O akasha ele é considerado o 5º elemento. O akasha é o éter. O akasha é a substância espiritual, de onde tudo emerge e se manifesta no plano físico. Então, por exemplo, como o akasha é o 5º elemento, do akasha se deriva a terra, os outros elementos. A terra, a água, o ar e o fogo. E o akasha é o 5º, é o éter. Então, quando a gente pega registros acásticos, as duas palavras juntas elas ganham um significado muito maior, que são as memórias de todas as vidas que nós já tivemos. Tudo que já aconteceu está no akasha. Tudo em todos os níveis. Tudo que já aconteceu, por mais que você não se lembre, por mais que você não tenha noção nenhuma, tudo está gravado nos registros acásticos. Então, quando a gente acessa essas informações, elas servem para que a gente entenda algumas coisas que acontecem na nossa vida. Então, assim, os registros, eles são essas memórias.
E arquetipicamente se simboliza o registro acástico como uma imensa biblioteca. Uma imensa biblioteca onde estão todas as informações de tudo que você precisa. E eu gosto muito, inclusive, de uma versão mais nova do registro, que é o iCloud da nossa alma. Olha, adorei. Legal também, achei o Acho máximo que isso. fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Da gente entender. E assim, como é que funcionaria esse iCloud? Fica tudo suspenso na nuvem, então o seu corpo físico é o seu celular, o seu computador, e a caixa, as informações ficam na nuvem, que é a caixa. Então, por exemplo, quando você precisa de um arquivo, quando você precisa de uma imagem, de uma foto, o que você faz? Você vai lá na nuvem, procura aquela foto, aquele arquivo, baixa para o seu celular no momento que você precisa. E é exatamente assim. E como funciona isso com as pessoas? Como é que você acessa os registros acásticos? Qual trabalho Como é que pode ser feito, né, Isso. sobre esses registros? Tá. Primeiro vamos falar de uma outra coisa. O registro ele existe tanto a nível individual, ou seja, eu tenho o meu, você tem o seu, Natália tem o dela, e a gente tem os registros coletivos, tá? Então, os registros coletivos são de um país, de uma cidade, de uma civilização, Planeta? de um planeta, de uma galáxia, de um universo. O registro ele existe desde o micro, a sua microcélula, até o macro, e do macro ao micro. É claro que quando a gente está falando em níveis muito grandes, isso se torna uma coisa muito abrangente para a nossa realidade. Não é isso. Mas, por exemplo, uma família tem o seu registro acástico. Um centro espírita tem o seu registro acástico. O podcast de vocês já está começando a armazenar as informações Opa! acásticas. Então, assim, Legal. tudo existe uma energia que permeia aquilo. E nada que tenha acabado no planeta, acabou. Aquela informação ainda existe no registro acástico, sei lá, Atlântida, acabou. Sim. Existe o registro acástico da Atlântida. Uhum. E você me perguntou como é que isso acontece na prática? Como é que a gente consegue acessar? Então, quando a gente acessa o registro, a gente, na verdade, não acessa por motivos banais, tá? A gente acessa para quê? Para que você precise de alguma informação. O registro acástico ele serve para que você, de repente, alguma coisa na sua vida que não funcione, Um trauma, um trauma, um bloqueio, uma situação familiar que você não consiga resolver. Às vezes, na sua vida, acontecem situações onde todo o entorno muda, as pessoas mudam, os personagens mudam, mas você vai repetindo ciclos e você não entende por que aquilo sempre se repete. Você muda de emprego, mas acontece a mesma situação. Você troca de relacionamento e acontece exatamente a mesma situação. Quando você percebe que está repetindo padrões, tá na hora de acessar aí um registro. Para você entender. Então, o registro acástico ele serve para quê? Para você entender determinadas situações que acontecem na sua vida. Isso é a primeira coisa. Porque quando você entende, já acontece uma virada de chave. Sim. Tá? O momento que você entende. Por exemplo, quando você fala com a sua filha, com o seu filho, que você fala assim, não pode fazer isso. Não pode, não pode, não pode. Ele não entende por que ele não pode fazer. Então, o que ele faz? Ele continua fazendo. E você vai se estressando e não pode, não pode, não pode, mas ele não sabe. Agora, quando você chega e você fala assim, olha só, você não pode fazer isso, porque isso é perigoso, pode acontecer isso com você. E aí você quer, aqui, ó, essa pessoa aqui, aconteceu isso daqui com ela fez isso, e você explica. Ali acontece a primeira mudança de chave, tá? A segunda é quando a gente vai e trata aquela questão. Então, nada que você veja no registro, ela pode ficar solta. Nada, as pontas não podem ficar soltas. Precisa acontecer um trabalho dentro do registro, dentro daquela situação. Então, a primeira mudança é quando você entende. Você vai entender por que aquilo não funciona, por que não dá certo. E a segunda é quando você trabalha em cima dessas questões. E você utiliza algum tipo de ferramenta para acessar esses registros? Como é que é feito esse acesso? De forma mais intuitiva ou tem alguma ferramenta que te ajuda? Então, essa pergunta é bem interessante, porque muita gente me pergunta isso. Porque às vezes perguntam assim, um oraculista usa o tarô, uma pessoa que faça a mesa radiônica usa a mesa e usa o pêndulo, né? E o que você vai usar para acessar o registro acástico? Na verdade, o registro acástico ele é totalmente intuitivo.
Então, a gente utiliza a ferramenta da intuição. É claro que existe um passo a passo para você acessar, entrar no registro acástico. E assim, como é que isso funciona? Você segue um passo a passo e é importante que você baixe as suas ondas cerebrais, tá? Que você entre num estado onde você começa a entrar num perfeito alinhamento, um perfeito equilíbrio e as ondas cerebrais elas começam a baixar e você entra nos registros. E aí é interessante, por quê? Porque muita gente fala assim, mas eu não sei, e se for a minha mente? Gente, a informação Não sabe se tá delirando ou não, né? Aquela coisa será que eu não tô imaginando? uma vez eu fiz uma hipnose e eu tenho essa dúvida até hoje, né? Se eu tava imaginando, viajando ou não. Então, não sei. Não. Você Não estava é viagem, eu viagem. estava mesmo Você ali, está. entendi. Aquela situação, e a informação que ela vem, ela é muito rápida. É um nível de informação que ela vem numa velocidade. E quando porque assim, como é que funciona a pessoa que eu leio o registro, não é? A hipnose, você entra no estado hipnótico. A pessoa te conduz ao estado hipnótico. No registro, eu entro no registro da pessoa e começo a leitura, começo a receber as informações. E quando você entra no registro, a informação, ela começa a vir numa velocidade muito grande. E se você, em algum momento, racionalmente, você fala assim, gente, não, nem vou falar isso. Tô viajando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você. Isso é o seu racional interferindo no trabalho. E imediatamente a informação para de vir. Eu faço até uma analogia, eu falo isso até muito para os meus alunos, porque isso é uma dúvida que eles têm. Então, assim, quando a gente... É como se aqui a nossa cabeça, no chakra coronário, fosse um ralo. A água, a torneirinha está aberta ali em cima. Começa a vir toda a informação. Se você bota um tampão ali naquele ralo, a informação para de vir na hora. E se você entra no fluxo, o negócio vai. E quando você fala, não, eu falo com os meus alunos, qualquer pessoa pode aprender? Qualquer pessoa pode aprender. Não precisa ser vidente, médium, qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa pode aprender. Não qualquer precisa pessoa ter nenhum pré-requisito. Não. Ter feito algum curso antes com você. Não, assim, tem pessoas que têm mais facilidade. Agora, tem pessoas que precisam aprender porque existem técnicas de acesso ao registro acástico. Então, é claro que uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, de repente, ela nem precisa. Tem pessoas que acessam e nem sabem que acessam. Então, assim, Como é que é isso? Como é que acessa, não sabe que acessou? ela não sabe que ela acessa. Ela acha que ela está viajando nas informações, que aquilo dali não pertence. Mas pertence. Tem pessoas que têm flashes de lembranças, de situações que acontecem, elas já de alguma forma estão acessando. E o que é bem interessante também é que a gente consegue acessar os registros através de outras técnicas. A constelação familiar, ela acaba entrando no campo acástico daquela família. Uma pessoa, quando vai ler um mapa astral, ela está entrando no histórico através dos astros da conjunção toda aqui daquela pessoa que está fazendo a leitura. Então, o registro acástico, ele está presente em tudo. E o que é interessante, quando você aprende a ler o registro, as outras técnicas, elas ficam... É como se você acessasse mais profundamente o conteúdo das pessoas que você está tratando, que você está cuidando. Agora, a Natália tinha me perguntado, eu acabei não respondendo. A ferramenta que se utiliza é a intuição. A intuição mesmo. E você não precisa ser clarividente. Você precisa aprender. Como é que faz? Assim, como é que faz? Confiar, né? E confiar. Eu já ouvi muito isso, né? Quando a gente está fazendo algum tipo de acesso, até na constelação mesmo, quando você falou, a informação que veio nos 2 primeiros segundos é aquilo. É aquilo. E se a nossa mente concreta realmente começa a julgar, mas eu vou falar isso, mas nada a ver. Então... você tem que ir falando, né? Tudo que aparece. Exato. Então, eu acho que tem muito dessa, de você treinar, né? Mas principalmente de você confiar naquilo que tá vindo, né? Eu acho que essa Eu falo confiança sempre, também... é um tripé, tá? Você aprender a técnica, você trabalhar a sua intuição, porque, gente, a intuição, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são pessoas especiais que têm intuição. Todos nós temos intuição. A intuição, ela é como um músculo do seu corpo. Se você vai para academia todo dia, você começa a trabalhar o seu músculo. Com a intuição é a mesma coisa, você precisa treinar.
e você precisa confiar. Então, é um tripé. A técnica, desenvolver a intuição, porque as pessoas também, eu costumo até brincar, porque eu falo, as pessoas querem um efeito Nescau, um efeito instantâneo, imediato. né? E não é assim. É uma coisa a longo prazo. Às vezes, uma situação, ela vai sendo trabalhada 5 anos, 10 anos. E quanto mais você confia na intuição, porque quando a intuição vem e você confia, é como se começasse uma relação de parceria ali. E a sua intuição, ela vai se fortalecendo. E a pessoa que não confia na intuição que ela recebe, o negócio vai tendendo a enfraquecer. Então a técnica, intuição e confiar acima de tudo. Porque quem tem intuição e tem a técnica e não confia, não consegue acessar. É verdade, eu acho até que essa confiança, você consegue ser mais assertivo na informação, como se você fosse mais no alvo mesmo, né? Essa confiança, obviamente, a experiência também faz você ir mais, né, no alvo. Quer perguntar Não, alguma coisa? pode falar. E conta pra gente, assim, qual o benefício, né, que pode trazer de você ler, né? Você lê e, assim, você trata, existe algum tipo de tratamento quando você lê alguma informação? Como é que é feito isso? Então, a gente, como eu falei antes, a gente acessa, entende e depois a gente trabalha dentro do registro. O que pode ser trabalhado? Infinitas coisas. Então, assim, quanto mais... Se você é uma pessoa que está sempre em busca de conhecimento, se você é um terapeuta que lê registro acástico e você está sempre em busca de conhecimento, de técnicas, você vai agregando informação em tudo que você pode trabalhar. Só que o foco principal do que eu ensino é trabalhar direto com a espiritualidade, tá? Por quê? Porque o registro acástico, a gente pode dizer, é uma terapia. Sim, é uma terapia energética espiritual, a gente não tem como fugir disso. Eu demorei muito tempo até a eu mesma a entender isso. E hoje eu sei que o meu trabalho ele é espiritual. Não tem como fugir. Então a gente entra no registro, acessa as informações e eu começo a pedir para a espiritualidade colocar as questões, a pessoa em trabalho, em tratamento. É claro que às vezes o meu saber, eu sou intuída a utilizar alguma outra ferramenta que eu já utilizo. Então, se de repente você tem símbolos de reiki que possam auxiliar, porque está no seu conhecimento. Se você trabalha com radiestesia, eu já cansei de pegar o pêndulo e dar comandos na hora. Então, assim, quanto mais você tem conhecimento de apometria, acontece uma situação que você, na hora, consegue utilizar o seu conhecimento de apometria. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você vai agregando isso, porque, gente, isso é a expansão. A expansão é a gente aprender, as técnicas, elas não podem ser separadas. As técnicas, elas têm que trabalhar em conjunto. Tá tudo interligado, né? Tudo tá interligado, não tem sentido a gente aprender a falar, não, isso aqui é desse departamento, reiki é reiki. Não, apometria é apometria. Não são departamentos separados. Então, você pega o seu saber e coloca a serviço do que você estiver fazendo. E depois do momento que você acessou os registros acásticos da pessoa, quando acaba essa sessão, ela tem o quê? Tem que fazer meditações? Você indica alguma coisa para continuar em casa ou não? Acabou e... Cada caso é um. Então, assim, pode acontecer... Já aconteceu de pedirem para a pessoa repetir algum mantra, ou tomar algum chá, utilizar cristais. Uhum. E às vezes não. A maioria dos trabalhos, inclusive, eles acontecem, é como se a pessoa recebesse uma carga ali de energia, de trabalho, de tratamento. E às vezes o que eles explicam por exemplo, esse trabalho ele vai continuar acontecendo durante 3 meses. É como se a pessoa fosse continuar recebendo em doses homeopáticas o que está sendo trabalhado, porque o corpo às vezes não consegue assimilar tudo. E resultados às vezes 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque a gente está entrando em situações que aconteceram às vezes há várias vidas atrás. E o mais interessante, isso é até um pouco controverso e talvez as pessoas nem consigam entender nessa complexidade, mas eu vou falar. Fala que a gente adora, polêmica, fala. Mas assim, como a gente acessa muitas informações passadas, você está trabalhando naquelas histórias. Aquelas histórias não são apagadas, elas são trabalhadas, ressignificadas. Então a gente entra naquelas histórias, então você está alterando o seu passado
Quando você altera o seu passado, consequentemente, você está alterando quem você é agora, no momento presente. Vamos só fazer um parênteses para as pessoas entenderem. Não é que você altera o que aconteceu Não. no passado, não é a experiência, que a experiência em si a gente não tem como. A gente altera digamos assim, não sei se é isso, né? Aquele registro, de repente, emocional, aquele impacto emocional que ficou da experiência passada. Isso, porque tudo, na verdade, é como a gente sente, como a gente interpreta. Então, às vezes, vamos supor, você tem uma irmã, e aí a sua mãe fala a mesma coisa para as duas, mas numa fica um trauma e na outra não fica. Então, é a carga emocional, todo o impacto a gente começa a alterar. Quando você altera essa informação no passado, automaticamente você está alterando o seu momento presente. Mas essa informação, às vezes, ela demora um tempo para chegar ainda aqui. E basta uma sessão de registro acástico? Olha, deixa eu só concluir. E aí consequentemente, você está alterando probabilidades para o seu futuro, tá? Então, e para melhor. Porque se você está curando uma história, não tem como você alterar para pior, tá? Desculpa, o que você perguntou? Se basta uma sessão, ou se você tem que fazer várias vezes, você pode ter que... Você só consegue acessar uma parte, depois você tem que voltar e fazer de novo. Como é que funciona, para quem não entende? Então, num atendimento, quando a pessoa chega para mim, ela traz uma questão, tá? Ela vai trazer uma questão e às vezes é até interessante, porque ela traz às vezes 2, 3 histórias que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Mas quando a gente vai ver no final, tudo tem relação. Tudo tá interligado. Elas estão interligadas. E aí, assim, a gente trabalha aquelas histórias, tá? Eu não acho necessário. Existem terapeutas que, uma vez por semana. Eu não acho necessário. Eu acho que o registro acástico ele é uma terapia tão forte, que trabalha ele trabalha a longo prazo, profundamente, que eu acho que ele serve para você entender histórias, trabalhar em cima delas e vai para a vida. Se você daqui a 2 meses, 3 meses, você tiver uma nova questão, aí você traz essas questões, mas eu não acho necessário. E assim, dependendo do que for, acho que nem 6 meses, 1 ano, talvez, então, entendeu? de modo geral, por exemplo, se chega alguém e fala assim, a minha questão é vida afetiva. Ela faz uma vez só, por exemplo, ela pode 2, 3 meses depois procurar você de novo e falar, eu quero fazer de novo um acesso para minha vida afetiva. Pode, mas geralmente não acontece isso, porque a pessoa entende. O momento que ela entende porque algumas coisas estão acontecendo, ela vira a chave. Aí ela precisa agora começar a trabalhar nessas outras questões. Um trabalho grandioso já foi feito ali. Às vezes ela pode utilizar uma outra técnica para ir trabalhando questõezinhas. E uma coisa que é bem interessante é que, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho medo. Se eu acessar o registro e ver alguma coisa que eu não queira saber, alguma coisa, não vem, tá, gente? Você só acessa informações que são pertinentes ao seu momento. E, às vezes, mesmo situações que sejam muito difíceis, elas são passadas de uma maneira muito delicada, muito amorosa e muito tranquila. Então, às vezes, as pessoas, assim, quase 100% dos casos, todo mundo sai com uma outra vibe depois. A pessoa sai leve, tranquila, entendida, por mais que às vezes tenha sido um pouco difícil. Tem algum caso que você gostaria de contar pra gente, assim, que você mesma ficou impressionada com o resultado? Já chorei! Tem uns que eu já choro, às vezes junto. Olha, teve essa me marcou bastante, eu conto inclusive no livro. Ela me procurou, ela devia ter uns 30 e poucos anos, era nova, 32, 35 no máximo. E aí ela me procurou porque ela tinha uma doença degenerativa, onde ela foi perdendo todos os movimentos do corpo. Todos os movimentos do corpo ela foi perdendo. E aí, ela queria entender o porquê. Ela queria uma cura para aquilo. E aí, quando a gente acessou, foi muito claro. Porque a informação que veio... Aí você entenda. É uma resposta dura. Mas veio carregada de tanta amorosidade que não foi dessa forma que foi sentida. Então, a informação foi passada, isso foi passado pelo mentor dela, e ele falou que ela, por diversas vidas consecutivamente, ela tinha se suicidado. E que ela
pediu que ela tivesse essa condição para que ela interrompesse e quebrasse o ciclo, para que ela conseguisse parar essa história dos suicídios, porque ela estava várias vidas seguidas fazendo isso com ela. Então, foi passado que ela que essa foi um acordo que ela fez para que isso não acontecesse. E ela chorou muito e tal. Mas a parte que mais me impactou, e a ela também, foi que no final do atendimento, ela disse assim, veio uma mensagem, assim, diga para ela, eu ouço todas as vezes que você me chama todos os dias, só que você duvida que eu esteja ao seu lado, você duvida que eu esteja te ouvindo. Mas eu estou sempre com você. Eu ouço o seu clamor. Eu escuto o seu choro muitas vezes abafado. Eu estou com você. Eu sou Mãe Maria. E nessa hora, Nossa. ela Nossa, eu tô desabou arrepiada. a chorar. E eu junto. Porque quando ela desabou a chorar, eu entendi que para ela fez sentido. E ela, na hora, falou para mim assim, eu chamo ela todas as noites e eu realmente duvido que ela esteja me ouvindo. Então, assim, no próprio atendimento vão acontecendo, vem mensagens que são para a pessoa. Às vezes são alguns detalhes, porque se a pessoa ainda está duvidando, vem algumas mensagens, tá? Teve um outro caso também que foi bem interessante, que foi um rapaz que me procurou e no meio lá do atendimento ele perguntou para mim assim, qual o nome do meu mentor? E aí na hora eu escutei, Lúcius. Eu falei, Lúcius. Aí ele começou a chorar. Chorar. Ele, você não vai acreditar. Há 2 dias atrás, eu perguntei qual era o nome dele. E ele disse, Lúcius. Gente, aí eu chorei junto. Nossa, que fantástico. Isso é muito legal, Muito né? legal, Muito né? bacana. Você vê como a confiança, né? Veio na hora e você, né? Nem de repente... te tubiou, Não, ele né? viajou, é mais complicado. Será que é Lúcio? Será que é Lúcio? E vem cá, tem algum efeito colateral nas pessoas quando você faz esse acesso? Assim, a pessoa fica normal, assim? Olha, e ninguém me relata depois. Eu geralmente até mando um formulário de integração. Por quê? Porque como é um trabalho que trabalha com a energia, com a espiritualidade, sempre que a gente faz um trabalho assim, você está trabalhando num hemisfério cerebral. E eu peço para as pessoas me enviarem depois um formulário de integração em até 24 horas. O que é esse formulário? Quando você escreve toda a experiência, você coloca em palavras e você traz para a materialidade, que o hemisfério cerebral está trabalhando a energia espiritual. Quando você escreve, você traz para o concreto, até para que aquilo se manifeste. Uhum. As pessoas, assim, os relatos são muito bons, só que a longo prazo é que eu venho sabendo depois. As pessoas quando voltam, falam, olha, foi muito positivo pra mim, aconteceu isso e tal. Mas, assim, às vezes as pessoas não me dão um feedback do tipo... Eu outro dia tive uma cliente minha que ela falou, olha, na época da pandemia eu fiz um atendimento com você e você tinha dito que acho que ela tava com dificuldade, queria sair do trabalho. E aí falou assim, que você falou que eu não ia continuar ali e que depois, que não ia ser agora, que ia demorar de 3 a 6 meses. Com 3 meses eu comecei a trabalhar num outro lugar, não deu certo. Falei, ai, a Michelle errou. Só que 6 meses depois, as coisas foram se encaminhando e ela se encontrou e tá até hoje trabalhando. Ela tá trabalhando, acho que com o mercado imobiliário. E ela falou, eu me encontrei. Então, são coisas assim, algumas pessoas trazem depois o feedback, porque é o que eu falo, às vezes não é imediato. A história é trabalhada e a gente tem um imediatismo muito grande, porque a gente quer a resposta para amanhã. E a gente tá mexendo com energia, né? Nada na energia, quando você fala de energia, nada é assim da noite pro dia, não é tomar um remedinho, né? 10 minutos. Exatamente. Porque... todo mundo quer resultados imediatos, né? Mas, enfim. Michelle, eu tenho uma dúvida de algo que eu já ouvi falar. Que os registros acásticos, eles se localizam na nossa coluna vertebral. Procede essa informação? Procede. Olha só, os registros eles se localizam na nossa coluna vertebral dentro da medula óssea, sendo que não é físico, é espiritual. Só que assim, toda a nossa estrutura, ela conversa. Então, ele está não só na medula óssea,
dentro da medula óssea, mas ele conversa com o nosso DNA, por quê? Porque quando você altera uma informação no registro acástico, automaticamente essa informação ela conversa com outras estruturas, com a sua estrutura de 12 chakras, porque a gente tem os 7 principais que ficam dentro do nosso corpo e a gente tem os transpessoais, que ao todo são 12. Então, 12 filamentos de DNA, 12 chakras transpessoais. Então, a informação dos registros, ela conversa com o nosso DNA e ela conversa também com os nossos chakras transpessoais, porque eles vão fazendo alterações em simbiose. O negócio trabalha, isso aqui é uma máquina que trabalha em conjunto. Então, sim, essa informação, ela procede. Tá. E esse trabalho que você faz, né, de acessar os registros, é indicado para qualquer pessoa que tenha alguma questão. Tem idade? Não, olha só, criança. Hum. Criança é uma situação que a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? A não ser que seja uma situação grave. Por exemplo, às vezes a criança não se comporta. Aí o pai quer entrar no registro acástico dela. Não, nunca, em tempo algum, não dá. Vamos entrar no seu registro do pai, da mãe, para entender a questão daquela criança. Porque você não consegue lidar também com essa criança, Exatamente. Então, assim, tem pessoas que são curiosas, elas são intrometidas e elas querem entrar na história do outro. Agora, se é uma questão, a criança tem um problema de saúde, vale a pena sim a gente entrar nos registros dessa criança, tá? Bacana. E conta pra gente, assim, sobre o seu curso, né? Que você dá curso Sim. para aprender a acessar esses registros. Quanto tempo de duração? O curso é presencial, é online? Então, o curso, eles são 2 meses, são aulas gravadas e mentorias ao vivo. E por que 2 meses? Por que eu não vou e faço um bate e volta rápido com a pessoa, passa um final de semana inteiro? Porque registro acástico, ele se aprende com a prática. Então, é um curso que caminha todo mundo junto. Então, tem as aulas que são liberadas naquela semana, e depois, na semana seguinte, nós temos uma mentoria ao vivo. Para quê? Para tirar as eventuais dúvidas e para fazer vivências acásticas. Então, é um curso onde você, do primeiro mês praticamente inteiro, você está se trabalhando. Você está trabalhando as suas questões. No segundo mês, a gente começa a entrar no outro. Então, é quando você começa a fazer leituras de registro acástico nos colegas da turma. Registro acástico não aprende em final de semana. Você vai aprender a teoria inteira. Você vai saber tudo que é registro acástico na teoria. Só que registro acástico não é teoria somente. Registro acástico é prática, prática e prática. O que vai te levar à excelência, o que vai te levar a confiar nas suas intuições, a colocar o trabalho todo ali, é a prática. Então, não adianta aprender registro acástico sem praticar. Tá, uma pergunta assim, bem ignorante mesmo. Quando você acessa o registro acástico da pessoa, né? Então, você vai mentalizar. Mas assim, você tá aqui com a gente, você não tá acessando o meu não, né? Assim, do nada. Você não acessa as pessoas do nada. Não aparece assim minha vida na tua cabeça. Não, eu tenho que entrar num estado realmente de diminuição de onda cerebral. Eu tenho que entrar num estado de alta concentração. Não entro assim, a gente tá aqui num bar, lê meu registro acástico. No way! Mas nem assim, lê o meu registro. De repente você começa a ler sem querer, não, né? Não, o que pode acontecer, de repente você acessa uma informação, mas não é uma leitura de registro, tá? Realmente, é um trabalho que é como se você estivesse abrindo portais. Uhum. E você tem que estar preparado para abrir portais. Então, ambientes que não são propícios, conturbados, eles atrapalham energeticamente. Eu não consigo. E vem cá, Mi, você faz muitas lives também, né? E trabalhos coletivos. Conta pra gente. Então, faço lives. Sempre que eu tô para abrir algum curso também, eu faço um evento, geralmente gratuito, para que as pessoas venham conhecer o assunto, para que as pessoas sintam a minha energia, vejam se conversa com a energia delas. E se elas quiserem fazer o curso, elas ingressam. Se não, também elas aprendem ali bastante conteúdo. Faço muito trabalho em grupo, muito trabalho... Por quê? Porque eu entendo que a gente, quando trabalha em grupo, quando a gente trabalha com o outro, a gente está se trabalhando também.
e a gente começa um avanço, porque as questões, elas meio que se entrelaçam e a gente faz uma grande egrégora realmente de trabalho. Inclusive, posso dar um recado? Claro! No dia 7 agora, amanhã, dia 7... Aniversário da Natália Branco, hein? Ah! Dia 7 eu vou fazer um ritual coletivo para Ganesha, que Ganesha, ele traz uma energia de remoção de obstáculos, abertura de caminhos, de Fazer esse prosperidade. Epa, vamos ver. Aproveitar meu novo Fazer ciclo. também. Michele, fala pra gente então do seu livro, conta pra gente como é que foi que você resolveu escrever e como é que as pessoas podem adquirir o seu livro sobre registro acástico. Queria que você mostrasse ele aqui também, na câmera Então, aqui, ó. O livro é Registros Acásticos, Contatos, Portais e Mentores. É um livro que ele é ilustrado, ele tem várias imagens, inclusive coloridas. Ele tem QR Code. A imagem colorida sumiu. Acontece. Ele tem vários QR Codes, inclusive, que te levam a meditações, a orações, decretos. Ó, achei aqui um. Peraí. Ó, tem aqui um até dos chakras transpessoais. Tem... Bota ali, bota um pouquinho ali pra gente dar uma coisa que eu acho que foi muito rápido. Isso. Aqui são os chakras transpessoais. Ótimo. Eu trago imagem também dos meus mentores. Aqui tem QR Codes. Enfim. O QR Code você vai, você põe o QR Code Você ali, põe o já QR Code, já redireciona. te direciona para uma meditação, tem um trabalho de transmutação com a chama violeta. Então, assim, como é que surgiu esse livro, né? Eu me descobri escritora. Olha que demais. Porque, assim, eu preciso sempre escrever as coisas. Então, sempre que eu vou fazer um programa, uma aula, qualquer coisa, eu preciso escrever. Porque aquilo é uma forma que eu organizo o meu conteúdo. Então, eu já tenho um livro, eu tenho um e-book de gráficos de radiestesia e tenho um e-book também de arquétipos. E com esse negócio de escrever, sempre escrever, aconteceu uma situação de uma pessoa que uma vez... Eu me lembrei de uma história que a pessoa falava assim, mas a Michele, ela escreve, né? Eu não escrevo. E às vezes os nossos dons, eles são muito mais perceptíveis pelos outros. E aí, eu até falo com os meus alunos, eu falo assim, gente, o seu propósito, o que uma pessoa pede sempre para você fazer? As pessoas às vezes percebem situações que você faz muito bem e você não percebe. Então, o que as pessoas pedem para você fazer? O que você faria, mesmo que fosse de graça? Sempre falo isso. Uhum. E aí, eu lembrei disso, eu falei, gente, eu sou escritora sim. Eu tenho 2 e-books, eu faço tudo escrevendo. E aí, eu comecei a escrever esse livro. E aí, o que eu trago nesse livro? Eu trago toda a minha experiência de coisas que já aconteceram, muitas situações, da minha época da ufologia, na época quando eu comecei, porque muita gente se sente desconectado, não sabe com quem conversar, porque, enfim, a vida é outra, né? A mundanidade é outra, e as pessoas não sabem. Então, às vezes, ela lê a tua história e ela se identifica com aquele conteúdo. Então, aqui eu conto sobre tudo isso e falo muito sobre os registros acásticos e a minha busca, inclusive, porque eu fui para a faculdade de psicologia procurar isso. Na época não existia isso, em 95 não existia isso, eu me formei em 2000, não existia isso. Então, o registro acástico, ele simboliza toda a minha busca já de muito tempo. Então, eu trago essa informação toda aqui. Minhas informações, minhas histórias espirituais, as minhas buscas, tudo aqui. E, na verdade, é um pré-lançamento, tá? Porque o lançamento oficial vai ser na Bienal do Livro, agora em setembro, aqui no Rio de Janeiro. Oba. Então, eu espero Olha vocês que lá. legal. Tem data, sabe data? Eu ainda não sei a data, porque a Bienal, acho que ela dura 10 dias. Ah, Então, eu tô esperando ai, meu Deus. editora? A editora entrar em contato comigo pra ver, a gente conversar sobre a data e tudo. Mas já é possível comprar. Já é possível comprar. Gente, tá no Amazon. Registros acásticos, contatos, portais Vira e de novo, mentores. vira de novo, pra gente ver. Registros acásticos, contatos, portais e mentores. Tem, ó, esse portal lindo, com a energia saindo. A capa ficou E a linda caneta? mesmo. A caneta, mas olha só, aí tem no Amazon e no americano. A caneta não tem no Amazon e no americano. A caneta é o seguinte, comprando comigo, aí tem que entrar lá no meu Instagram, @eu sou Michele Gil, com 2 L's,
e na bio tem lá o grupo do WhatsApp para adquirir o livro. O livro esgotou, mas vai chegar. E aí, comprando comigo, ganha essa caneta. Por que essa caneta? Por quê? Porque tem todo um simbolismo, né? Então, assim, ela tem a energia do ouro, que é uma energia alquímica. Ela tem um diamante. O diamante é um arquétipo de durabilidade, é um arquétipo de pureza, de sabedoria, e é um arquétipo também de transmutação e de transformação, lapidação da consciência. Então, é um símbolo que é a lapidação da consciência, a expansão da consciência, e você se transformando em um diamante, realmente, uma joia rara e valiosa, e vem escrito: eu sou poderosa. Para você lembrar. Ai, que maravilhoso! Aliás, Michele, você vai voltar aqui para falar sobre arquétipos pra Volto. gente. Pode deixar. Promete? Prometo. Então, Vai tá ser bom. muito bom. Então, gente, quem quiser comprar o livro da Michele de Registros Acásticos, entra na rede social dela, @eu sou Michele Gil com 2 L's. E comprando com ela, não se esqueçam, vocês ganham a canetinha caneta. Eu Sou Poderosa. E, gente, lembrando para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, porque a gente precisa muito do apoio de vocês. E se vocês puderem compartilhar também esse vídeo com pessoas que, de repente, possam se interessar pelo assunto, a gente também vai ficar muito feliz. E se vocês quiserem mandar perguntas, Sugestões. sugestões e perguntas para a Michele também, a Michele depois responde. Quem tiver interessado em outros assuntos, a gente passa para ela e coloca as respostinhas ali para vocês. Michele, tem algum recado assim que você quer dar pra gente finalizar? Você gostaria de dar? Então, eu vou abrir turma de registro acástico, vou fazer um evento gratuito, agora começa no final de julho. Entra lá no meu Instagram que você vai saber. E aí eu faço esse evento gratuito, depois eu abro a nova turma do curso. E Bienal do Livro, quem for do Rio de Janeiro, tô esperando lá na Bienal, no stand da Autografia, da editora Autografia. E eu vou fazer o ritual de Ganesha, o ritual Portal Mágico de Ganesha, que a gente usa a energia do Portal 77 como energia de espiritualidade, é uma energia de você olhar para dentro de si, ver o que precisa ser transformado, para que no próximo portal você colha aí as benesses, que é o portal 8. Então, portal 7 do 7, quem quiser participar, ritual Portal Mágico de Ganesha. Ah, é ótimo, Michele. A gente queria super agradecer você ter vindo, ter trazido a sua energia, o seu bom humor, os seus conhecimentos, que não são poucos, né? A Michele é papo pra, sei lá, 3 horas aí, né? Tem podcast, mais podcast, mais podcast, porque Então, ela sabe muito muito. obrigada mesmo, do coração, gratidão. De você A ter nossa estreado. primeira convidada, nossa amiga querida, foi maravilhoso, Mi. Muito obrigada. Ai, gratidão, fiquei tão feliz com esse convite. A gente também. Sucesso total. Obrigada. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, de fazer os seus comentários. E manda aí sugestões. E até o próximo vídeo.